Fundado por John Wesley e seu irmão Charles, o metodismo começou no século XVIII como um movimento de avivamento dentro da Igreja da Inglaterra. A intenção deles não era criar uma nova denominação, mas revigorar a Igreja que sofria sob o peso do institucionalismo. Enfatizando a santidade pessoal e o cuidado com os pobres, o movimento ganhou o nome de metodista devido à sua disciplina espiritual metódica. Embora John Wesley tenha permanecido sacerdote anglicano até sua morte em 1791, o movimento gradualmente se separou da Igreja da Inglaterra, formando sua própria identidade. À medida que os Wesleys e seus colegas metodistas viajavam, o movimento também se espalhava. Ele chegou à América do Norte no século XVIII, ganhando força após a Revolução Americana. Francis Asbury e Thomas Coke, que mais tarde se tornaram os primeiros bispos do metodismo, ajudaram a organizar a igreja nos Estados Unidos. No século XIX, o metodismo já era uma força global. A igreja se espalhou pelo Caribe em 1760 através de Nathaniel Gilbert, que difundiu o sincero apelo de Wesley aos homens de razão e religião. Ela chegou à África no final do século XVIII, criando raízes na África do Sul, Gana, Libéria e Nigéria por meio do trabalho de missionários britânicos. Hoje, a África abriga algumas das maiores e mais dinâmicas comunidades metodistas do mundo, incluindo a nossa própria Igreja Metodista Global. Entre 1847 e 1885, o metodismo se espalhou para a China, Índia, Japão e Coreia. A expansão continuou à medida que o movimento chegou às Filipinas em 1898 e de lá para a Malásia e por toda a Ásia do Sul. Também foi no início do século XIX que os metodistas difundiram a santidade das Escrituras na América Latina. Mesmo enquanto se espalhava do Reino Unido para toda a Europa, a Rússia recebeu seu primeiro pregador metodista do Evangelho em 1888. Poderíamos continuar falando sobre como o metodismo nasceu na Austrália e Nova Zelândia, Fiji e Tonga, e por todo o Pacífico Sul. E à medida que se espalhou, o metodismo também se dividiu tanto por questões teológicas quanto por questões de justiça social. Consideramos como primos próximos nossos amigos da tradição pentecostal, a Igreja de Deus, os Metodistas Livres, os Wesleyanos, a Igreja Metodista Episcopal Africana, o Exército da Salvação e uma série de outras denominações que brotaram da árvore metodista. Nós, do movimento metodista, demos nossa melhor contribuição durante os períodos de avivamento espiritual. O metodismo esteve no centro do grande despertar, do movimento das pessoas de Jesus, do derramamento do Espírito Santo ao redor do mundo. Nossa jornada, desde o chamado ao avivamento dentro do anglicanismo até o movimento cristão global, é marcada pelo evangelismo, pelo alcance missionário e pela ação social. Somos um movimento de avivamento, um movimento de santidade, um movimento chamado a proclamar um cristianismo primitivo até os confins da terra. O surgimento da Igreja Metodista Global reflete um compromisso renovado com a teologia wesleyana ortodoxa, o evangelismo e a santidade bíblica, com a ênfase na plantação de igrejas, no discipulado e na transformação da sociedade no poderoso nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo.